Hidrogênio hoje. Vivemos numa sociedade cada vez mais tecnológica e global, refém de uma crescente população, sorvedora de recursos materiais e energéticos e pela exigência industrial que este progresso implica. Para satisfazer a procura energética, existem as soluções tradicionais, baseadas em combustíveis fósseis, com graves fenómenos nocivos ao meio ambiente. O caminho das energias renováveis, parecendo mais óbvio, não deixa de ter os seus problemas. O seu lado mais inconstante e imprevisível e a dificuldade de armazenar energia ainda apresentam muitos desafios técnicos. Em Portugal, o panorama energético define-se pela grande dependência energética do exterior, elevada intensidade energética da economia produtiva e intensidade carbónica daí resultante. Como exemplo, vejamos os dados relativos a 2011. A taxa de dependência energética de Portugal superava claramente a média dos países da União Europeia. O petróleo assume ainda o protagonismo na estrutura de abastecimento em Portugal, com quase 50% do consumo bruto de energia primária, ao contrário das energias renováveis, que contribuíram com 21,9% no consumo total. A intensidade energética da economia produtiva situava-se nos 85,1%. Um valor 30% acima da média europeia. Por outras palavras, em Portugal era necessário gastar mais 30% da energia para produzir o mesmo €1 de riqueza. A elevada intensidade carbónica constitui também um problema para o desenvolvimento da economia nacional, sobretudo depois do aumento dos custos impostos à economia pela legislação que regulamenta a redução das emissões de gases de efeito de estufa. O setor da energia é o grande produtor de gases com efeito de estufa. Os transportes e a produção e transformação de energia são os subsetores com maior relevância. A nível da Europa e também a nível de Portugal, a recomendação é termos um mix energético muito mais amplo. A União Europeia estabeleceu vários objetivos de forma a reduzir a dependência energética e combater as alterações climáticas. Alguns estão definidos para 2020, no âmbito da proposta 20-20-20. 20% de redução das emissões de gases com efeito de estufa relativamente aos níveis de 1990. 20% de cota de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto. E 20% de redução do consumo de energia primária relativamente à projeção do consumo para 2020, mediante um aumento da eficiência energética. De forma a cumprir estas metas, a Política Energética Nacional tem como objetivos: assegurar que 31% do consumo final bruto de energia e 10% da energia utilizada nos transportes provém de fontes renováveis. E alcançar uma redução de 25% no consumo de energia primária e de 30% no caso específico da administração pública. Na procura de soluções para diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, incorporar o hidrogênio enquanto vetor energético é um passo lógico. Digamos, do ponto de vista ambiental e em termos de vetores energéticos que sejam não poluentes, que tenham possibilidades de utilizar de uma maneira mais plena renováveis, que tenham uma eficiência energética maior, que utilizem os recursos endógenos, o hidrogênio como vetor energético apresenta-se ideal. O hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica e é a substância mais abundante do universo. Existe sob a forma de uma molécula diatómica com 2 átomos de hidrogênio ligados. O hidrogênio, no entanto, não se encontra em estado livre. A sua produção obtém-se separando-o dos outros elementos com os quais se combina. Atualmente, a maior parte do hidrogênio a nível mundial é obtido a partir de combustíveis fósseis como o gás natural, o petróleo e o carvão, através de processos de conversão química. Dentre os vários processos existentes, a reforma de gás natural é o mais utilizado por ser o mais barato e eficiente.
Uma das tecnologias em desenvolvimento, com elevado potencial energético e sem emissões poluentes nocivas, são as células ou pilhas de combustível. Dispositivos eletroquímicos, sem partes móveis, que fazem uma conversão da energia presente no hidrogênio em corrente elétrica. O princípio de funcionamento das pilhas de combustível surge em 1839 pelas mãos de William Grove. O físico e jurista inglês utilizou uma combinação de placas de chapa, cobre e porcelana e adicionou uma solução de sulfato de cobre e ácido diluído. Apesar da novidade, a primeira utilização comercial da pilha de combustível surge um século depois, no âmbito do programa aeroespacial da NASA. Em contraste com a utilização do hidrogênio enquanto poderoso combustível líquido dos foguetões, as missões Gemini e Apollo utilizaram esta tecnologia. Bem, então, se eu já tenho oxigênio e hidrogênio, eu vou buscar uma pilha de combustível, utilizo o oxigênio e hidrogênio e com isso produzo energia elétrica que dá para o consumo energético no interior. E atualmente são utilizadas no Space Shuttle para gerar energia elétrica e como subproduto, água, que é consumida pelos astronautas. Para criar corrente elétrica, a célula de combustível separa os eletrões dos prótons contidos na molécula de hidrogênio. Cada célula tem um ânodo, ou polo positivo, e um cátodo, polo negativo, separados por uma membrana que só deixa passar os prótons. Quando em contacto com o ânodo, os eletrões da molécula de hidrogênio são separados dos prótons. Os prótons passam pela membrana, enquanto os eletrões são dirigidos para o ânodo, criando uma corrente elétrica. Do outro lado, o ar entra na célula de combustível. Ao chegar ao cátodo, o oxigênio contido no ar divide o átomo de oxigênio em dois. Os eletrões, os prótons e o átomo de oxigênio combinam-se para produzir água. Em conjunto com o oxigênio e o hidrogênio, a célula de combustível gera eletricidade e água. Uma pilha de combustível é composta por várias células de combustível. Apesar de todo o potencial energético, o elevado custo de produção dos dispositivos constitui um entrave à sua comercialização. A investigação e desenvolvimento no setor tem vindo a centrar-se nos materiais utilizados na reação eletroquímica, no design dos componentes e na forma mais segura e económica de os fabricar. Em Portugal, neste momento, fazemos uma investigação com uma abordagem que vai desde o material até a sua integração em protótipo. O desenvolvimento de catalisadores duráveis, de baixo custo e de elevada atividade eletrocatalítica é um ponto crítico e ainda um desafio para a introdução com sucesso da pilha de combustível. Através da funcionalização de diversos tipos de materiais de carbono com ligantes orgânicos, esses mesmos materiais são depois utilizados como suportes sólidos na síntese de catalisadores metálicos. Simultaneamente, são sintetizadas e caracterizadas as membranas e precursores que compõem a célula de combustível. As diferentes membranas são construídas a partir de polímeros diversos. Os precursores são analisados por diversas técnicas espectroscópicas. As reações são realizadas em diversas condições, de acordo com as características dos reagentes. Com o polímero obtido, são feitos os testes necessários até se chegar a uma membrana capaz de ser utilizada na célula de combustível. Os catalisadores são avaliados no que toca ao seu desempenho através de técnicas eletroquímicas que avaliam a sua cinética, termodinamismo e rendimento da reação de oxidação. Os catalisadores, com os melhores resultados, são posteriormente testados em células de combustível. Ao mesmo tempo que se constrói o conjunto membrana-elétrodo, em que o catalisador é combinado com os elétrodos, são produzidas as placas coletoras de corrente. Através do software de desenho de padrões de fluxo, pretende-se que estas placas coletoras obtenham o máximo desempenho das pilhas de combustível. Concluída a pilha de combustível, são submetidos a novos testes de desempenho para que o produto final possa ser utilizado pelo consumidor. A implementação desta tecnologia prevê a produção de energia com elevados níveis de eficiência, mas reduzidos níveis de emissões poluentes.
A produção de hidrogênio pode ser feita a partir de diversas maneiras, não só através de processos químicos, mas também de fontes de energia fósseis e renováveis. Tal como as fontes energéticas ditas convencionais, o hidrogênio pode também satisfazer as mais diferentes necessidades do dia-a-dia. A nível industrial, o hidrogênio tem vindo a desempenhar o seu papel em duas vertentes distintas. Enquanto gás industrial, a sua presença na petroquímica, na metalurgia e no ramo alimentar já está consolidada. Já existem frotas de veículos movidos a hidrogênio, desde empilhadoras em armazéns e portos, até transportes públicos de passageiros. A questão desta mobilidade limpa está a ser estudada nos mais variados ambientes, na terra, no mar e no ar. A indústria militar é disso um exemplo, chegando a desenvolver exoesqueletos robóticos que aumentam as capacidades de autonomia e de carga dos soldados. Com a chegada do Toyota Mirai, o primeiro veículo movido a hidrogênio para o público em geral, anuncia-se a iminente produção em escala de componentes relacionados com o hidrogênio. Com um tanque de hidrogênio, este veículo terá uma autonomia de 480 km, que poderá ser reabastecido em 5 minutos. Outras marcas já testam protótipos e anunciaram planos para a comercialização de modelos semelhantes. Fora de um âmbito de frota localizada, com acesso a abastecimento próprio, o utilizador individual irá depender de uma rede de postos, como as tradicionais bombas de gasolina. Quando nós temos o nosso carro na reserva nos 100 km, ficamos sempre um bocado a pensar onde é que está a próxima bomba para abastecer. O carro elétrico é um bocado isso, é ter o carro sempre na reserva. Mesmo nas chamadas cargas ligeiras, rápidas, leva 2-3 horas para ter 80% de carga. Eu posso utilizar exatamente a mesma plataforma que tinha do carro elétrico, acrescentar uma pilha de combustível e acrescentar hidrogênio, passa a ter uma autonomia de 300 km. E encher o depósito demora 2 minutos ou 3 minutos, como demora encher o depósito de um carro normal. Neste momento temos o sistema de distribuição da gasolina, que está totalmente implantado. Agora teremos que passar a ter um sistema de distribuição totalmente diferente. A produção e desenvolvimento das infraestruturas e equipamentos é apenas parte do desafio. Unido a todas estas atividades de investigação e de validação tecnológica, temos também atividades que têm a ver com a formação e com a divulgação. A disseminação de conhecimento e a demonstração prática da tecnologia são fortes ferramentas para a promoção e facilitação da utilização do hidrogênio, desde uma componente mais educativa para jovens até conferências e workshops especializados. Estará sempre presente a necessidade de formação de técnicos especializados na instalação e manutenção dos equipamentos. Os parâmetros de qualidade, fiabilidade e segurança devem ser corretamente entendidos e aplicados, principalmente durante as fases iniciais da implementação. Para o sucesso desta transição para um mundo mais sustentável, o papel do hidrogênio é apenas parte da equação. É necessário um esforço coletivo, um entendimento por parte de todas as faces da sociedade, desde o indivíduo, passando pela academia, pelas empresas e pelas entidades públicas. Contribuindo para um progresso mais responsável e ecológico, o hidrogênio é o futuro, hoje.